Farei agora um breve relato de como entrei para o mundo da programação e vocês vão perceber que minha formação seguiu o caminho natural já relatado, ou seja, copista, editor e desenvolvedor de código. Primeiro eu preciso dizer que não decidi ser programador, eu fui obrigado. É que na época em que comprei meu primeiro micro, em 1984, era muito diferente do que vemos hoje. Os computadores eram caixinhas de plástico com um teclado de borracha que precisavam ser ligados a um televisor para funcionar. Monitores eram caríssimos e raros, então o jeito era usar a TV. E como a TV principal da casa não era usada para isso, geralmente era uma TV de segunda mão. O meu computador inicial foi um TK-85 e você pode ver na tela como ele era e como eram os programas feitos para ele. O fato importante que me obrigou a ser programador é que os microcomputadores dos anos 80 não vinham com programas instalados além do sistema operacional e do interpretador de linguagem BASIC. Ao ligar, a única coisa que você via era o prompt do sistema operacional aguardando os comandos. Não havia disquete, HD, os programas eram gravados em fitas cassete. Então, além da TV, você também precisava de um gravador de fita cassete. Para rodar algum programa nesses computadores, ou você comprava gravado em fita, ou você digitava a partir das listagens publicadas em livros e revistas. Essa aí que aparece na tela foi muito popular durante alguns anos e publicava programas muito bem construídos. Era digitar, salvar em fita cassete e assim começávamos nossa biblioteca de software, com praticamente todos os programas digitados. Observe que sem querer e sem saber, comecei a programar naturalmente copiando código, apenas digitando o código e vendo funcionar. Acontece que nem toda revista ou livro tinha cuidado com a listagem e não demorou para, após horas digitando no teclado de borracha, eu descobrir que havia erros e o programa não funcionava como deveria. A solução era aguardar entre 2 a 3 meses para ver se saía uma correção na revista ou procurar o erro por conta própria. Como a ansiedade impedia ficar aguardando 2 a 3 meses para ver um programa funcionar, eu mesmo passei a procurar erros e assim entrei na segunda fase da minha vida como programador, como editor de código, caçador de bug. Além de corrigir erros, eu aproveitava para fazer modificações, sendo a mais comum mexer na quantidade de vidas de algum personagem de jogo. Na mesma época eu trabalhava consertando aparelhos de rádio e TV e aproveitei o conhecimento de programação para criar programas que pudessem me ajudar com a eletrônica. Esses programas interessaram o pessoal da revista Antena Eletrônica Popular, uma das mais importantes na época, voltada para engenheiros, radioamadores e técnicos em eletrônica. Foi assim que, em 1987, vários artigos meus com listagens de programas para eletrônica e radioamadorismo foram publicados na revista Antena Eletrônica Popular. Com isso, consolidei a terceira fase da vida do programador, que é quando ele cria os programas a partir do zero. Depois daquela experiência de publicar listagens de programas na revista Antena Eletrônica Popular, eu também publiquei, foi o meu primeiro livro técnico publicado por uma grande editora, um livro com a gramática da linguagem Java. É um livro antigo, já saiu do catálogo, mas foi o meu primeiro livro técnico na área de informática, Java 2 e banco de dados, pela editora Érica. Em 2016, tornei-me desenvolvedor após concluir o bacharelado em Sistemas de Informação pela Unifax. Foi quando aprendi a criar sistemas complexos a partir do zero, com todos os seus diagramas. Antes da conclusão do meu curso superior, eu era apenas programador, mas em compensação já sabia programar em mais de 30 linguagens.
E hoje posso dizer que consigo programar em qualquer linguagem, bastando poucas horas de contato com ela. Bem, pessoal, essa foi a minha entrada no mundo da programação e eu gostaria de saber como foi ou como você acha que vai ser a sua história como programador. Você pretende passar pelas 3 fases ou já está passando por essas 3 fases? De repente você já está na segunda ou já está na terceira? Ou você vai usar outra estratégia para estudar? Comente no fórum ou envie mensagens. Estou curioso para saber como foi ou como será a sua história como programador.